eu acho que as redes sociais deram colocaram uma lupa nisso. Parece que hoje em dia as pessoas não conseguem conviver com quem pensa diferente nesse sentido. Na verdade, sempre foi difícil para as pessoas lidar com a diferença. Né? Mas, que não seja política, mas seja qual for a diferença. Ou que mais? Diferença de cor. De cor, exatamente, Sempre foi difícil para as pessoas lidarem com a diferença. Agora, as redes sociais, sobretudo a internet, trouxe a possibilidade das pessoas expressarem o que elas têm de pior. Por quê? Porque não sou eu, é um avatar. E aí as pessoas tendem a fazer isso. Eu penso que esse extremismo está acontecendo em função disso. Hoje em dia é muito fácil plantar o ódio. Se você quiser ter muitas visualizações no vídeo, seja odioso no vídeo. Se você for amoroso no vídeo, ninguém vai dar muita atenção a isso que você está dizendo, não. Olha que absurdo tal pessoa falou. Olha isso, aí todo mundo vai assistir. É isso mesmo, que absurdo. Exatamente. Então, se você insuflar o ódio, as pessoas estão pegando isso com muita facilidade. Se você plantar o amor, ninguém está querendo isso desde saber. sempre? Bom, eu não acho que a gente preste muito, tá? Enquanto raça, enquanto espécie, não acho que a gente preste muito, aquele lance não. do que a gente... Vilela. O homem nasce bom e Olha, a gente é essencialmente mal e a civilização tenta controlar esse nosso ímpeto. Nós somos seres que carregamos uma dualidade muito grande e esta dualidade é socialmente negada, desde sempre. E isso é muito complicado. Autopreservação. Mas desde sempre o homem faz guerra, desde sempre o homem se mata, e se nega o tempo inteiro dizendo o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. Mamãe não tem ódio. Mamãe tem ódio. As mães odeiam muitas vezes seus filhos, sim. Né? Principalmente um recém-nascido que ela tem que estar levantando toda hora para dar comida, para ela ser a comida daquela cria, e tem um momento em que ela está exausta e que o sentimento dela é: meu Deus, eu queria que esse troço não existisse. Mas isso tudo é negado. E a gente não pode falar abertamente sobre as coisas que a gente sente. Talvez por isso a gente seja tão imprestável, porque a gente não consegue integrar. É como se a gente só tivesse espaço para o que é bom socialmente. Então, amor, caridade, isso tudo pode. Agora, raiva, rancor, inveja, não. Mas a gente tem. Nós somos humanos. Se a gente pudesse integrar isso com mais honestidade, eu acho que lidava melhor. Nós seríamos seres humanos melhores, lidava sabe? melhor. Ô Vilela, eu costumo dizer assim, quando alguém vem com esse papo, eu costumo dizer assim, eu tenho idade suficiente para saber que o mundo não começou nos anos 2000 e nem com rede social e nem com internet. Então, o que a internet faz é duas coisas. Uma coisa que o Marcos falou, dá uma certa blindagem. Até no WhatsApp, você vê um amigo teu falando uma coisa para você e fala, cara, ao vivo ele nunca falaria, é uma pessoa doce, eu conheço. E outra coisa também é a caixa de ressonância. Que é uma coisa que você falaria sozinho e não ia encontrar quem desse reverberação, na internet você acaba encontrando, né? O que acontece? No passado o pessoal não ia tocar a campanha na sua casa e falar, olha, o que eu penso sobre você, tal coisa. Hoje em dia ele pode chegar no teu Instagram e fazer um comentário totalmente insensível e para ele tá bom. Ele vira e dorme tranquilo. Mas se você lê as coisas dos haters, faça esse teste. Não, diz mais sobre ele do que sobre você. 100%. Mas não é só isso. Leia em voz alta. Você vai ver que é infantil. Sempre. Se você lê em voz alta, é uma fala infantil. Sempre é. Se você lê com voz de criança? Não, também. Às vezes eu faço isso. Eu leio em voz alta. Ai, não gostei do convidado de quinta. Aí eu fico escrevendo embaixo. Que sabia, bom, eu vou cancelar, né? Cancelar, já tô avisando pra ele agora. Então é isso. Mas o que o Marcos falou é uma coisa muito importante. Essa coisa de negar as emoções com valência negativa tira a possibilidade de a gente trabalhar bem isso. Eu vou dar um exemplo que ninguém aceita. Ninguém. Aqui o Lênin, eu vou chamar o Lênin igual o Lênin, todo mundo. Inveja, por exemplo. Cara, o quanto é duro a gente admitir que a gente tá com inveja de alguém, né, cara? Poucas pessoas falam, eu tive inveja. Ninguém fala.
Ciúme é mais ou menos, né? Tem gente que reconhece, mas muita gente não reconhece. Ah, não é ciúme, não, é porque teve uma atitude. Ciúme é mais fácil. Mas mesmo assim, não tem gente que fala. O Marcos trabalha muito com relacionamento. Não, eu não tenho ciúme. Ela que fica lá. Ela me deu motivo. Ela me deu motivo. Ela me deu motivo. Não sou eu, ela me deu motivo. Tá, esse aqui não vai trabalhar o ciúme dele. Uma pessoa, por exemplo, que tem inveja e não reconhece, não vai trabalhar essa inveja. Vai ser uma pessoa rancorosa, odiosa, que deseja mal para os outros. Quando esses sentimentos com valência negativa pode ser fonte de aperfeiçoamento pessoal. E você localizar isso, falar, vou ter que melhorar isso aí. Poxa, é algo assim. Ó, não aconteceu, tá, Vilela? Mas só para pegar um exemplo assim, eu fiquei maravilhado aqui com o teu estúdio, coisa mais linda, cara. Muito transado, muito legal, transado. Transado Denunciou a idade. Denunciou a idade. Né, Agora foi. É da época, Agora a idade foi. Há muito tempo eu não escutava isso. é da época da armação limitada. Juba e Lula. Bati vários retratos aqui. Retrato. Aí imagina o seguinte, sentir inveja disso aqui por um instante. Por um instante, que eu queria ter um estúdio assim. Eu queria ter um podcast. Sei lá, qualquer motivo eu senti inveja. Esse é o momento que eu preciso me falar assim, peraí. Tô invejando o Vilela. Isso vai ser fonte de inspiração para mim. Se eu tô invejando é porque ele tem algo que eu gostaria de ter. Em vez de eu ter esse sentimento destrutivo, que é um sentimento destrutivo, mesquinho, que às vezes querer que você não tenha, às vezes você se sente, se você tem inveja de uma pessoa, você se sente satisfeito dela perder aquilo que você inveja. É louco isso, né? Eu vejo isso com celebridades, né? A pessoa tem prazer quando a pessoa perde alguma coisa. Meu Deus. Até de alguém que ela gosta, inclusive. Sim. Agora então... Ele só dava tudo certo pra pessoa, né? Então, isso é uma fonte de aperfeiçoamento. Então, peraí. Pra começar, vou parar de sentir isso. Segundo, se eu invejo essa pessoa, ela tem ou ela faz alguma coisa que eu gostaria de fazer. Ou ela tem alguma coisa que eu gostaria de ter. Eu vou atrás pra isso. Eu vou me aperfeiçoar. Pra eu ser mais parecido com ela. Só que é duro, né? Você tá com aquele sentimento ruim. E no fundo, você tem que admitir que você gostaria de ser a pessoa sob certo aspecto. Tem outros sentimentos que as pessoas não admitem. Por exemplo, é de praxe, do protocolo de um psiquiatra, perguntar se a pessoa já teve pensamentos suicidas. Tudo bem, mas devia ser de praxe dos psiquiatras perguntar também, e homicidas, você já teve? O problema é que ninguém vai dizer a verdade. Quem não? Porque os suicidas você pode não ter tido, mas os homicidas você teve, com absoluta certeza. E de verdade mesmo, eu queria matar aquela pessoa. Não o fiz porque eu tenho suporte interno suficiente para isso, mas eu quis. E tem a lei. Não é nem a lei Eu tô interna. brincando. Há uma lei interna. Se você não tiver, é problemático. Você tem que ter uma certa estrutura interna que impede você disso. O psicopata, talvez, ele não tem essa estrutura. Não tem essa estrutura. Para ele não faz essa diferença. Não, porque quando você pensa em matar alguém, é esperado que você se sinta mal. Você tem uma certa estrutura psíquica que tem certas coisas que são esperadas. Por exemplo, se você pensar em fazer sexo com sua mãe, isso deve parecer repulsivo. E há uma estrutura que faz com que isso seja repulsivo. Se você pensa em matar alguém, é preciso que haja uma certa estrutura interna que lhe bloqueie nisso. Ao psicopata falta essa estrutura. Mas é preciso sublinhar, nem todo psicopata é um assassino. Ah, sim. Nós convivemos, às vezes, com psicopatas no nosso dia a dia, nem nos damos conta, ou até não nos damos, mas necessariamente aquela pessoa não é um assassino, não. Pode ter transformado em ação alguns pensamentos. Mas ele também não se importa. O que o outro sente, pensa, vai acontecer com o outro, dane-se, quem se importa? O objetivo dele. Não me importa. Tem a gente pessoa que passa por cima de outro, que mente, que faz o que for para conseguir o objetivo. Mas, sobretudo, não há um sentimento de mal-estar por isso. Porque você pode até fazer, mas é esperado que você sinta algum mal-estar por remorso, isso. Né? Ou remorso, ou fique pensando sobre... Não, o outro não sente nada. Daí aí entra a minha veia de professor, assim, tentando sistematizar o que é complexo. Dá para entender o psicopata. Este ato falho aí. Olha, psiquiatra e psicopata estão ali, tá? Tudo bem, mas vamos adiante. Se vocês quiserem, depois eu falo qual a especialidade médica que tem mais psicopatas. Curiosidade. Sério? Fala pro pessoal colocar nos comentários aí. Tem sim. Assim, tem duas características que acabam explicando tudo ou quase tudo no psicopata. A primeira é o déficit de empatia e a segunda é a impulsividade.
A psicopatia não é algo tão comum assim. Se a gente pegar quem fecha os critérios para psicopatia, gira em torno de 3% da população. Pô, é mais do que eu achava. 3%? 3%. Mas felizmente, Vilela, a grande maioria é leve. Ah, tá. Então, é aquela pessoa um pouco mais manipulativa, é aquela pessoa que, o que vocês falaram aqui, pô, se ela tem um objetivo, pô, se ela precisar pisar no pescoço de alguém para ganhar R$1.000 a mais, ela vai fazer, sem remorso nenhum. E tem gente que confunde a psicopatia com a perversidade. A perversidade é aquele que tem prazer em fazer mal para os outros. Normal, a maioria dos psicopatas por aí, que tem um grau leve a moderado, simplesmente ele tem objetivo. Se você estiver no caminho dele, ele faz o... Ele não faz isso por prazer, só para atingir o objetivo. Para atingir o objetivo dele. Então, ele não vai ter não é uma finalidade em si fazer mal para as pessoas. Mas para uma pessoa que não tem empatia, manipular sem problema, pisar em alguém sem problema, infringir regras sem problema, roubar algo que é teu, tirar algo que você preza sem problema nenhum. E tem também uma impulsividade muito grande, né? Psicopatas graves são extremamente impulsivos também, por isso que eles não são... essa coisa dele ser muito manipulativo são em graus normalmente mais leves a moderados. Porque o psicopata muito grave é muito impulsivo, tem um comportamento errático muitas vezes. Ele não tem medo. A consequência não importa. Ele nem acredita na consequência, inclusive. Ele sempre acha que vai sair e tal. E às vezes isso funciona mesmo. Agora, com relação O sadismo não está relacionado à psicopatia? Não necessariamente. Não, absolutamente não necessariamente. Mas é óbvio que uma pessoa sádica que dá vazão para isso, ela tem muita chance de ter uma psicopatia grave, porque é difícil pensar numa pessoa sádica e empata ao mesmo tempo, né? Então aí não bate muito. Tem muito aquele exemplo da criança que maltrata animal, né? Você ficar de olho, assim. Sim, porque são alguns comportamentos, porque a psicopatia é um transtorno da personalidade, então ela vem do desenvolvimento da pessoa. Então não é uma doença que eclode em um determinado momento. Quando a coisa vem do desenvolvimento, então muitas vezes a gente consegue encontrar na adolescência e na infância alguns comportamentos que são comuns. Isso acontece com qualquer transtorno de personalidade, né? A psicopatia, o borderline, o histriônico, o paranoide, assim por diante. E um dos comportamentos comuns na criança é esse maus tratos aos animais. O animal é uma fonte de experiência, fonte para despertar alguma sensação. E o sofrimento do animal não faz diferença. Não tem empatia nem por ser humano, muito menos por animal, né? Agora, para despertar um pouco de empatia nos homens, eu queria falar de uma coisa, queria até que o Fernando falasse. Porque a gente fala muito de TPM nas mulheres, né? Tensão pré-menstrual. Mas às vezes isso é um pouco mais grave do que a TPM. Quando você tem uma disforia pré-menstrual, que aí é bem mais forte do que uma TPM e costuma acontecer logo após a ovulação. Tu pega muito isso, Fernando? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala depressão, senso-lato, é diferente uma pessoa por aí que não estudou psiquiatria e um psiquiatra falando. O psiquiatra, quando fala depressão, na verdade ele está falando de um capítulo de transtornos. Não existe uma depressão. Depressão é um conjunto de transtornos. Quando a maioria das pessoas fala depressão, está falando de um negócio que chama transtorno depressivo maior, que é a melancolia lá da Grécia Antiga, que é o ícone, é o mais comum, é o protótipo das depressões, né? Mas no capítulo dos transtornos depressivos tem muitos outros. Tem a distimia, que é o transtorno depressivo persistente, por exemplo. Tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Aquela criança que tem uns ataques grandes, de ranzinhos o resto do tempo. E tem o transtorno disfórico pré-menstrual, é um transtorno depressivo. A gente trata com um antidepressivo. Então eu tô dizendo isso para ter um pouco mais de empatia com as mulheres. Não é possível. Nenhum homem menstrua para saber o que é que faz essas desregulações. Não, é a desregulação hormonal, essa coisa muito toda. Intensa. Não é à toa que mulheres têm 2 vezes mais depressões que homens. Essas alterações hormonais desregulam muito o humor. E bem lembrado, vamos ter um pouco mais de empatia. É um transtorno do capítulo dos transtornos depressivos e melhora demais com o antidepressivo. Então fica o recado até para as mulheres que estão vendo, se você sofre com isso, tem tratamento eficaz e normalmente melhora muito bem. E que é bem mais forte do que uma TPM, não é uma TPMzinha não. Entendi. E aí isso sai um pouco do comum. Sai muito da curva isso é importante ser visto. Queria só aproveitar para pedir uma pergunta para dar tempo de eu ir ao banheiro e voltar. Pode Boa, ser? boa. Bem que você falou, né? Ó, vou mandar uma pergunta aqui. O nome da pessoa é eu mesmo, mas não sou eu mesmo, tá? É o meu mesmo.
Ah, tá. Porque senão ele vai... Não vai pensar que é senão vai pensar você. que sou eu. Você falar eu mesmo, aí manda a pergunta. Não sou eu mesmo, mas é o eu mesmo que tá mandando. Ele tá falando aqui, ó. Tenho vício há 15 anos em vídeos adultos. Várias vezes por dia, sem falhar. Passei a do nada ficar tímido, sem jeito, inseguro, ter expressões estranhas. Leni. Leni, estamos entre amigos, tá? Todo mundo aqui Ninguém tá vendo. amigo. Eu tive que voltar aqui pra falar, tá tudo bem. Pode falar que é sua pergunta, tá? Por isso que eu alertei, ó, não sou eu mesmo, né? E aí ele fala assim, ó, aí ele fala, passei a do nada ficar tímido, sem jeito, inseguro, ter expressões estranhas de timidez, anedonia, procrastinação, etc, etc. Só que esse perfil aqui, ele já mandou algumas outras mensagens, alguns outros superchats, falando que ele se sente totalmente sozinho, que ele vive sozinho, sem amigos, meu pai morreu, não fui no enterro. Ele já mandou algumas mensagens aqui. O que você tem a dizer, que vocês têm a dizer para essa questão dele aqui, do vício em vídeos pornográficos, mas todo esse caminho que ele está percorrendo da solidão, né, enfim. Bom, eu tô ali, né, Leni? Isso. Olha só, você disse que eu vou lhe dar uma dica bem interessante. Se você estiver em São Paulo, procura Fernando, vai no consultório dele. Tô falando sério. Porque o que você descreve parece, né? Não tô lhe vendo, mas parece que você tá uma pessoa com depressão. Até porque você usa uma palavra interessante, anedonia. Anedonia é uma característica muito presente na depressão e muito definidora de depressão. Anedonia é um estado de nada tem gosto, nada interessa, nada importa. As pessoas associam depressão à tristeza e a gente tem depressão sem tristeza. Então, quando você fala no vício de pornografia, isso poderia ser, por exemplo, o vício de álcool, o vício de qualquer outra coisa, porque é uma tentativa de anestesiar. Provavelmente, você pudesse trocar o vício da pornografia por uma boa medicaçãozinha passada por Fernando, vai lhe ajudar. Estou falando sério. Você me parece uma pessoa, pelo discurso, que está num estado depressivo e que poderia ganhar bem com a avaliação. Eu chuto nisso que eu estou lhe dizendo, não sei, Fernando. Não, eu concordo 100%. E muitas vezes até esse excesso, muitos excessos vêm por faltas, né? Então, às vezes a pessoa encontra nesse vício que ela falou, vou falar com você, né? Às vezes você encontra nesse vício algum mínimo estímulo que você precisa. Né? É muito comum a pessoa às vezes estar em depressão e a única coisa que ela consegue fazer é passar o dedo, né, no celular, numa rede social. No teu caso é consumir esse tipo de conteúdo. E o Marcos falou muito bem, a anedonia, Marcos, ela é muito mais associada com a depressão do que a própria tristeza. A anedonia é a incapacidade de sentir prazer, que é o que você tem. E você já relatou um monte de outros sintomas, então eu recomendo de coração, fortemente, busque uma ajuda profissional, vai fazer toda a diferença.